Sétima acusação, primeira parte. As 10 acusações contra a igreja moderna. Uma pregação de Paul Washer. Sétima acusação. Ignorância com relação à natureza da igreja. Deus tem apenas uma instituição religiosa. É a igreja. É a igreja. E o nosso objetivo e resultado final do avivamento será o plantio de igrejas bíblicas. Eu tenho um grande medo de que a igreja local hoje seja desprezada. Diga a alguém que você é um pregador itinerante, que você tem um ministério mundial e todos se curvarão. Diga a alguém que você é um pastor de um grupo de 30 e farão com que você se sente no fundo durante a conferência. Ele não é o príncipe dos pregadores itinerantes, ele é o príncipe dos pastores. Muitos anos atrás, Bill Clinton tinha um slogan durante a eleição. É economia, estúpido. Meu pastor, Jeff Noblet, um dos presbíteros em nossa igreja, o principal pastor e pregador, me disse um dia: você sabe, eu gostaria de ter um monte de camisetas dessas. O que elas diriam, irmão Jeff? É a igreja, estúpido. Jesus deu sua vida pela igreja, uma linda virgem, a igreja primitiva. Se você quer dar a sua vida por algo no ministério, dê à igreja, a uma igreja, a um corpo de crentes, a uma congregação local. Isso é a igreja. Agora deixe-me dizer algo sobre a igreja, quero que vocês ouçam bem. Não existe um remanescente de crentes na igreja. Todos nós sabemos sobre a teologia. Você sabe que até o curso de Israel, havia em Israel o povo de Deus e o remanescente de verdadeiros crentes. Esse não é o caso da igreja. Não há um remanescente de crentes, ou um pequeno grupo de crentes dentro de um grande grupo chamado igreja. A igreja é o remanescente. E eu quero dizer isso. Se pastores chegaram próximos de blasfemar, é com relação a isso. Eu ouço teólogos, professores itinerantes, pastores, uns e outros dizendo esse tipo de coisa. Há tanto pecado dentro da igreja quanto fora dela. Há tanto divórcio na igreja quanto fora dela. Há tanta imoralidade e pornografia na igreja quanto fora dela. E então pregadores dizem, sim, a igreja está agindo como uma prostituta. Eu quero que você saiba isso. Você deve ter muito cuidado ao chamar a noiva de Jesus Cristo de prostituta. E vou lhe dizer qual é o problema. Pastores e pregadores não sabem o que é a igreja. Eu quero que vocês saibam que a igreja de Jesus Cristo da América hoje é linda. Ela é frágil às vezes, ela é fraca, ela é esbofeteada, ela não é perfeita, mas eu quero que você saiba que ela é quebrantada. Ela está andando humildemente com o seu Deus. O seu problema é que você não consegue saber o que é a igreja. Hoje, por causa da falta de pregação bíblica, a tão chamada igreja está cheia de pessoas carnais e ímpias que se identificam com o cristianismo. E então, por causa dos bodes no meio das ovelhas, as ovelhas estão sendo acusadas de todas as coisas que os bodes estão fazendo em nome de Deus, sendo blasfemado entre os gentios por causa de nós. Romanos 2:24. Vocês já leram? Eu sei que já passaram do horário, mas apenas vá acompanhando comigo. Rapidamente. Eu quero te mostrar algo. Vá até Jeremias. Jeremias 31. 31, Jeremias. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Agora eu não quero tirar nada do povo chamado Israel. Mas esse texto também é aplicado à igreja, entenda isso. Eu não quero entrar em batalhas na escatologia, mas na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, é aplicado ao povo de Deus. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Eu ouço pregadores dizendo todo o tempo, bem, quando você olhar para trás, vê Israel, você vê um monte de ímpios e idólatras, e no meio deles havia um pequeno remanescente de verdadeiros crentes. Isso é verdade, mas não aplique isso à igreja do Novo Testamento. Porque ele diz...
Eu irei fazer algo diferente, não como a aliança que eu fiz com os pais deles, no dia em que eu os tirei da minha mão da terra do Egito. Minha aliança, embora eu tenha sido um marido para eles. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois desses dias, declara o Senhor. Eu colocarei a minha lei dentro deles. Ele não apenas lhe deu, se você é convertido, ele não apenas lhe deu uma lei numa tábua de pedra. Ele tem sobrenaturalmente, através da doutrina da regeneração, escrito estas leis no seu coração. É porque ele fez isso, eu serei seu Deus e eles serão meus povo. E veja o que diz: não ensinarás cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Novamente, a doutrina da regeneração. Deus está fazendo algo novo nesses últimos 2000 anos. Nós não temos muitas igrejas na América. Temos um monte de prédios de tijolo realmente bonitos, com gramados finamente podados. Só porque alguns dizem que são da igreja ou que são cristãos, isso não quer dizer que realmente sejam. Veja o que diz. Eles não terão que ensinar um ao outro. Isso não quer dizer que você não haverá pastores e mestres, mas haverá um proeminente conhecimento de Deus entre eles. Particularmente com relação aos seus pecados terem sido perdoados. Veja rapidamente o capítulo 32. Verso 38. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Ele não diz, eu espero que sim, talvez, se eu der sorte, se eu conseguir evangelista suficiente para trabalhar para mim, talvez isso dê certo. Ele diz, eu vou trazer um povo a mim, um povo pelo qual entregarei meu filho. E ele diz, eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Veja isso, eu lhes darei um coração, um só caminho. Agora não fique bravo comigo, mais do que você já está, pelo menos. Mas me ouça. Nos anos 70 e 80, todas as marchas para Jesus, todos lamentando e chorando. A igreja está tão dividida, a igreja não é uma. Meu querido amigo, deixe-me lhe dizer isso. Se a igreja não é uma, então há uma oração que Deus, o Pai, não respondeu para seu filho. E a promessa da nova aliança falhou. Então eu quero redirecionar você um pouco. Eu quero lhe submeter que a igreja é uma. Ela sempre foi uma. Você já se sentou no avião, ou talvez encontrou alguém com quem você conhecia no supermercado, e você sendo batista ou menonita, ou qualquer coisa, mas verdadeiramente evangélico, verdadeiramente cristão, você fala com ele não mais que poucos minutos e você descobre, ele é um crente. É um que está vivo. E naquele momento você daria a sua vida por ele. Você daria a sua vida por ele. Glória a Deus.